Jussara Carvalho, que figura, ousou a ser escritora e a levar o nome de escritora de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo, quiçá da América Latina. É uma figura. E ainda com essas crenças religiosas que ela conta que limitaram. Bom, eu acho que vai dar pano pra manga. Agora é com vocês. Mergulhe. Um presente pra elite brasileira. Dou de presente meu sangue de mulher para os famintos de cultura. Cambaleio diante dos tribunais, maldizendo os répteis que só enxergam bundas. Dou mulheres de atitude, enalteço as suas glórias, as suas lutas, as suas histórias. Dou a admiração dos covardes, a sintonia dos loucos, a marginalidade dos poetas. Palavras de desassossego sãs e loucas. Infiltrarei o marginal em cada universidade para mostrar do que somos capazes. Dou de presente uma língua portuguesa diferente, aprendida no gueto, poesia marginal e o Chico Buarque da periferia. E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Dou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer para mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindos ao mundo dos raros, gente, que doideira, hein? Olha só, uma das maiores comunidades, agora tem um nome bonito, né? Mas na verdade foi favela, agora tá se urbanizando e tal, tem toda aquela mescla. Paraisópolis. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui presente. Maravilha. Jussara é escritora e escreveu os livros de uma forma totalmente excêntrica, artesanal. Mas a gente vai chegar lá. Primeiro vamos para a infância, que eu sei que foi arrebatadora. Bahia? Bahia. Que lugar ali da Bahia? Sudoeste da Bahia, próximo a Minas Gerais. Uhum. E por que você fala que foi tão aterrorizante? Você usa esse adjetivo? Então, no livro Voos e Tempestades, onde eu escrevo a minha biografia no Wattpad, e na versão mais fantasmagórica, sobrenatural, O Espírito de Joaquim Carlos Retorna, que é o livro que fala sobre a maldição que renasce, eu exponho dramas psicológicos e físicos. Que você viveu naquela época? Sim. E qual que era a conceitos religiosos. Era bastante problemático? Muito. Por exemplo? Quando se fala de demônios, quando se fala de inferno, isso assusta os adultos. Agora imagina, Cláudia, uma criança vivendo no meio desse pesadelo. O pesadelo era tão grande que o meu pai era atormentado pelos demônios e ele não aguentava mais isso. Então ele tinha o desejo de acabar com tudo, assassinar a família inteira e depois suicidar. Então, quando o meu pai ele não se matava e nem matava a gente, hoje eu ficava com medo que ele fosse me matar na noite seguinte. E na noite seguinte, e na noite seguinte. Então, para mim, uma criança vivendo nesse pesadelo, eu acreditava que o meu pai era um monstro que iria me assassinar. Mas de onde veio esse simbolismo? Era da igreja? O meu pai ele foi casado 2 vezes com a minha mãe e foi batizado 2 vezes. No livro O Espírito de Joaquim Carlos Retorna, eu coloco, claro, essa questão que você questionar as crenças de alguém, isso é muito perigoso. Isso cria muita guerra e morte e inferno. E quando o meu avô, por parte de mãe, morreu, a Igreja Católica ficou de anunciar esse fato. Porém, com a presença da minha mãe na igreja, eles não anunciaram o que tinha proposto a fazer. E
a minha mãe estava dentro da igreja católica, ouvindo as pessoas olhar para trás e cochichar, olhar para ela e cochichar, e isso a perturbou muito, e ela queria saber o que estava se passando. E as pessoas sempre falando dela ali presente, mas não queria dizer o que estava se passando. Quando ela descobriu que o pai dela tinha morrido, ela associou a dor da perda com o fato da igreja negar uma informação que iria avisar a comunidade religiosa e não avisou. Então ela se revoltou por causa dessa dor da perda de um pai, e ela falou se a igreja estava disposta a fazer um comunicado e não fez, então essa igreja é de mentira. Se essa igreja é de mentira, o meu batismo também é de mentira. E se essa igreja é de mentira, se o meu batismo foi de mentira, então eu preciso encontrar a verdade. E foi nessa época que ela foi para a igreja evangélica? Não exatamente. Teve uma pessoa religiosa da CCB, que é Congregação Cristã no Brasil. O nome dele é João Mendes, que é um ancião, que nas igrejas da CCB não se diz pastor, e sim cooperador, que coopera, ancião e diáconos. Aí esse ancião, sabendo do que tinha acontecido com a minha família, ele se aproveitou disso de forma disfarçada, dizendo que foi Deus que enviou ele para evangelizar a minha mãe. E quando ele chegou falando da Bíblia que o padre lia, mas até então essa Bíblia só o padre lia, ninguém tinha Bíblia. Então a minha mãe, ela se interessou de mudar de religião porque ela estava desesperadamente querendo salvar a sua alma. Entendi. Vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouco? Sim. Tá muito interessante, viu? Liberdade. Viu o que aconteceu com ela? Excesso de liberdade. Não segurou os freios quando ela era nova? Agora não tem mais jeito. Virou escritora. Vive contando histórias ora aqui, ora acolá. Ninguém a segura mais. Nem nós, nem o sistema. Perdeu-se no abismo poético. Jussara Carvalho. Que história, hein? Que mergulho que eu tô vendo que você tá fazendo. Também tô vendo que você faz com muita emoção, com bastante intensidade, né? A gente parou no momento que sua mãe faz a transição da igreja católica para a igreja cristã. E como foi esse processo? Teve muito reflexo na sua criação? Sim, isso repercutiu na família inteira, porque mudava as crenças, né? Minha mãe ia contra as crenças de toda a família, de toda a sociedade, porque a minha cidade é uma cidade tradicional, uma cidade que muito apegada ao catolicismo. E então, quando ela resolveu batizar de novo, ela estava virando as costas para o batismo de criança, que os pais fizeram quando ela era pequena. Então, isso era grave, né? Era muito grave, era mexer com as crenças, era como se ela e meu pai fosse como excomungados, que ninguém fala com excomungados, ninguém vai na casa do excomungado. Isso refletia também nas crianças, né? Que eram filhos de excomungados também. Sim, e isso se tornou com que a minha mãe, ela se tornasse a nora odiada. E quando falo de nora odiada, se tornavam netos odiados também. E sem falar nos eventos que ocorriam anteriormente, dado como manifestações do demônio, fantasmas e todos esse misticismo. O simbologismo, né? Isso. E é onde teve um evento muito radical, onde a minha mãe, depois de ser evangélica, era considerada uma mulher de Deus, virtuosa, para os evangélicos, mas para os católicos era considerado como aberração da natureza, que foi contra todas as crenças que eles tinham. Então eram os excluídos. E a minha mãe, ela se tornou uma exorcista. Ela tinha o dom de evangelizar, de expulsar demônio, e dom da oração, montes de dons dados a Deus. E uma vez ela foi
ao encontro do meu bisavô, que tem o mesmo nome do meu pai. E aconteceu uma coisa terrível, tão terrível que a minha mãe não ousou dizer como que foi. Ela simplesmente se referia ao meu bisavô como aquele que não pode ser nomeado. E naquela noite fatídica, o meu avô, ele se fez um pronunciamento que arrepiou dos fios de cabelo até a alma, né? Então foi um evento... Que pronunciamento foi esse? De maldição, que ele ia atormentar geração após geração, todos os descendentes. Em cada geração ele ia atormentar os descendentes da família. Então ele atormentou o meu pai, e quando eu era adolescente, eu acreditei que eu era a escolhida do mal, eu era a filha das trevas, onde o meu avô iria me atormentar até o fim dos meus dias. Ou seja, é como se fosse uma maldição na família, uma família de amaldiçoados. Eu era filha de um pai louco e de uma fanática religiosa. Então, eu acreditava, porque eu cresci na igreja, então eu acreditava nessa fé que a minha mãe tinha, e eu não aceitava ser levada para o inferno. E eu falava, por que eu? Por que não os meus primos? Então você estava toda embutida nessa fé também. Você nasceu na igreja, né? Você nasceu nesse processo da tua mãe, de transição. Quando a minha mãe ela mudou de religião, ela tinha a esperança de salvação da alma dela. Então ela dizia que eu era a filha da promessa, a promessa de Deus para libertar toda a família dessa maldição que caiu sobre a família. Que responsabilidade, hein, Jussara? Gente, vocês estão percebendo, né? Atormentada pelo diabo com uma cruz tão grande de salvar a família da maldição. Bom, gente, eu já cheguei à conclusão que Jussara não cabe num programa só. Você promete que você volta no outro? Sim. É muito promete? Olha pra eles e fala que promete. Eu estarei de volta no próximo programa. Não é promessa. É apenas um simbolismo da sua palavra. Porque a gente não falou do que Jussara tem de melhor que a literatura. Eu tô louca pra conhecer todo o processo transitório da literatura e de quando a Jussara saiu desse imbróglio todo. Bora lá? Gente, vocês querem saber um pouco mais de Jussara Carvalho? Se antecipem, vai lá. Conheçam um pouco mais. Jussara Carvalho está lá nas inscrições no programa Mergulho na Vida com Cláudia Kahn. Até a próxima.